Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes que qualquer um de vocês pense ou comente aí, deixa eu já me adiantar, não mudou o apresentador do canal, não é um irmão gêmeo, não, sou eu, só aparecendo pela primeira vez aqui na história do canal sem o meu bigode. Olha só, estou sentindo falta, parece que tá faltando alguma coisa, né? Eu mesmo ainda tô me acostumando, mas daqui a pouco vocês se acostumam também, principalmente você que acompanha direto os vídeos do canal, daqui a pouco se acostuma com a nova apresentação aqui. Vamos falar do que interessa, né? Vamos falar do jogo de Palmeiras 0, São Paulo 0. Um jogo de um primeiro tempo travado, um segundo tempo meio maluco, bem de muita trocação, assim, até um pouco perigoso nesse sentido, e de um resultado que não é ruim. Um empate fora de casa não é ruim, mas eu pelo menos fico com a sensação de que poderia ser melhor com uma pitada de capricho, só uma pitadinha a mais de capricho no momento ofensivo, principalmente naquela chance que teve o Lázaro, que foi a grande chance do jogo. Uma pitadinha de capricho dava para ter saído com os 3 pontos, o resultado não é ruim, mas vamos lá que tem muita coisa para falar a respeito desse jogo, então já comece deixando o seu likezinho aqui embaixo, certo? Porque é de graça e me ajuda muito, deixa aí o seu like e vamos comentar sobre essa partida, tá? O primeiro tempo foi travado. Isso é fato. Foi bonito? Não foi bonito. Mas eu acho que foi um bom primeiro tempo do Palmeiras, tá? Não vou mentir pra vocês. Na minha visão, foi um bom primeiro tempo do Palmeiras diante do contexto que o jogo apresentava. Eu vi muita gente criticando em redes sociais e tal, ali no intervalo. Como eu disse, não foi aquele jogo super vistoso. Também não sei quem que tava esperando um jogo bonito, né? Mas enfim, não foi aquele jogo, né, maravilhoso, assim, de assistir. Mas eu acho que muita gente também acaba esquecendo que é um jogo contra o São Paulo fora de casa, torcida única, no Morumbi, um jogo que historicamente é difícil. É que de uns tempos pra cá o Palmeiras tem tornado menos difícil, mas historicamente já é difícil. E diante dessas circunstâncias, eu acho que foi um jogo que, um primeiro tempo que defensivamente o Palmeiras conseguiu controlar o São Paulo. Foi bem defensivamente e ofensivamente, né? Como eu disse já e vou dizer em toda a análise de hoje, faltou capricho. Só que não foi um Palmeiras que teve dificuldade ofensivamente falando. E eu explico, mas primeiro a parte defensiva, porque o Palmeiras ele mais uma vez entra com uma estratégia montada para anular a construção do seu adversário, né? Então cada jogador do Palmeiras tinha uma função específica nesse momento defensivo, né? Mais uma vez aquela marcação por encaixes individuais. Então preste atenção. A dupla de ataque, né, vamos dizer assim, Endrick e Flaco, era encarregada de marcar os 3 zagueiros. Então eram 2 jogadores marcando 3 zagueiros, um dos zagueiros ficaria livre. Geralmente o Palmeiras deixava o Arboleda livre, que era o zagueiro central. Propositalmente, tá? Você vai entender daqui a pouco, o Palmeiras deixava o Arboleda livre para construir. Os 2 volantes do São Paulo, o Veiga marcava o Alisson e o Rios marcava o Bobadilha. Então os 2 volantes do São Paulo marcados. Pelos lados do campo você tinha o Estevão marcando o Wellington e o Piquerez marcando o Igor Vinícius. Os 2 alas aí do São Paulo. Sobrava ali na frente o trio Luciano, Caleri e André Silva, que o Palmeiras tinha algumas variações ali pra marcar. O Caleri era o Gomes, né? O Caleri que era o centroavantão ali que não se mexia tanto, o Gomes marcava ele 1 para 1. O Luciano, em alguns momentos o Murilo acompanhava e em outros o Aníbal, que estava ali como primeiro volante, marcava o Luciano. E o André, né, que era o outro atacante, podia ser o Murilo vindo junto com ele, podia ser o Aníbal ou podia ser também o Rocha, já que ele caía ali um pouco pela faixa de campo do Rocha. Só que você tinha sempre um na sobra, né? Porque é só você fazer a conta, o Palmeiras deixava um do São Paulo livre lá na frente, ou seja, sobrava um lá atrás, ou o Rocha, ou o Murilo, ou o Aníbal, ou o Gomes, alguém sobrava ali atrás. Então, diferente do que foi contra o Flamengo, por exemplo, que eu expliquei aqui no canal que o Palmeiras marcava todos os jogadores da saída de bola do Flamengo, os 2 zagueiros, os 2 laterais e tudo mais, e aí ficava o time inteiro 1 para 1, e aí o Gomes acabou sofrendo com o Bruno Henrique. Nesse jogo que o Gomes marcou o Caleri e o Palmeiras teve uma sobra lá atrás, o Gomes não sofreu tanto assim. Inclusive, acho que foi uma boa partida do Gomes. Mais pra frente eu comento mais sobre isso.
E eu achei uma boa postura defensiva do Palmeiras no primeiro tempo, tá? Foi um Palmeiras que, na minha visão, foi firme nos duelos defensivos, o que é uma coisa muito importante em clássico. Quando era necessário trocar o par de marcação, né? Esses pares que eu acabei de citar, o Palmeiras conseguia também, e isso acontecia muitas vezes quando o Palmeiras subia para pressionar a saída de bola do São Paulo, porque, né? Saía para pressionar o goleiro, por exemplo, ou saía para pressionar os 3 zagueiros, enfim, o Palmeiras conseguia fazer essas trocas. E o São Paulo assustou basicamente em bola parada no primeiro tempo. Teve uma sequência de escanteios ali, e aí conseguiu uma ou outra escapada, que é complicado até você, né, deixar o adversário jogando em casa, com torcida, não tem nenhuma escapada. São Paulo até teve uma ou outra, mas assim, foi um primeiro tempo controlado na minha visão defensivamente, tá? Diferente do segundo, mas a gente entra nisso daqui a pouco. Ofensivamente, foi um Palmeiras que não criou muito no primeiro tempo, mas não foi um Palmeiras que teve uma super dificuldade ofensiva, como foi contra o Flamengo. Não foi aquele jogo que você via e você falava, nossa, o Palmeiras não consegue construir, não consegue criar. Eu não vi isso. Então, ofensivamente, o Palmeiras mantinha inicialmente aquela ocupação de espaços, né, que já é padrão. Então, o Rocha na saída de 3 com o Gomes e o Murilo, Aníbal e Rios como dupla de volantes, Piquerez aberto pela esquerda, Estevão pela direita, e na frente o trio Veiga, Endrick e Flaco Lopes. Mas você tinha mobilidade na saída de bola, que era permitido porque o São Paulo não subia tanto essa marcação. Então, muitas vezes, o Aníbal baixava para liberar o Rocha, para o Rocha poder sair um pouco mais. O Veiga muitas vezes baixava para liberar as costas dos volantes só pro Endrick não ter que ficar tão preso na esquerda. Muitas vezes o Veiga baixava por ali também para ajudar na construção, mas para liberar aquela faixa de campo central pro Endrick. E como eu disse, o São Paulo não marcava tão alto, não apertava tanto a saída de bola. Então o Palmeiras conseguia sair jogando e faltou um pouco de capricho na minha visão. O Rios errou algumas saídas, né, alguns passes importantes ali, mas na minha visão, quando eu falo que faltou capricho no primeiro tempo, principalmente de Endrick e Flaco Lopes, que eram os jogadores que o Palmeiras precisava que aparecessem mais nesse momento ofensivo, né? Inclusive eram jogadores que menos se desgastavam na marcação, porque estavam marcando 2 zagueiros. Então, eu esperava que nos momentos que o Palmeiras recuperasse a bola, esses jogadores fossem acionados e conseguissem tomar boas decisões, o que não aconteceu. Nem Endrick, nem Flaco Lopes conseguiram criar qualquer coisa ofensivamente falando no primeiro tempo. Eu acho que faltou um pouco deles, certo? Quando a gente vai para o segundo tempo, eu acho que esse controle de jogo do Palmeiras durante o primeiro tempo, não é um controle, né, um amassar o adversário, não, mas é ter um jogo controlado, ele se estendeu pelos primeiros 15 minutos do segundo tempo, só que até com uma intensidade maior. Na minha visão, o início do segundo tempo é muito melhor do Palmeiras do que do São Paulo. Só que é um Palmeiras que faz o que não pode fazer, que é perder chance. É um Palmeiras que tem uma ótima postura, mas que perde oportunidades. A primeira foi uma que o Endrick perdeu e o juiz acabou marcando impedimento, nem lembro se tava ou não. Mas enfim, era uma oportunidade que já não podia perder, impedido ou não. O Piquerez teve chance de finalizar também. E a grande chance do jogo, o Lázaro perdendo o gol com o gol aberto, né? Quando eu tô falando que faltou capricho, eu acho que esse é o lance principal nesse sentido. Não se pode perder um gol desse. E foi um lance que surgiu depois de uma roubada de bola do Endrick, uma boa assistência ali do Endrick, né, que seria uma assistência, no que eu acho que talvez tenha sido a única boa jogada do Endrick durante o jogo. É muito raro falar isso. Eu não sei se eu falei isso antes com essa clareza aqui no canal, mas contra o São Paulo foi um jogo ruim do Endrick, na minha visão. O Endrick não conseguiu dar sequência às jogadas, muitas vezes inventou além da conta, tiveram algumas bolas ali que ele recebeu com um pouco de liberdade e tentou dar um passe de primeira, dar um passe com efeito quando não precisava. Então, não acho que foi um jogo bom do Endrick, foi um jogo ruim dele. Eu acho que a substituição do Abel tirando ele fez sentido. O problema é que o Rony também entrou mal, né? Mas realmente o louco é que a única boa jogada do Endrick, ele deu o gol pro Lázaro, né? No único momento que ele apareceu bem, ele apareceu no que era pra ser o lance decisivo da partida do 1-0, mas o Lázaro acabou perdendo um gol que não se perde. E a partir desses 15, 20 minutos ali do segundo tempo, o jogo ele
ele vai mudando, porque o Palmeiras consegue sair, né? Consegue sair, só que o jogo vai ficando mais aberto, e mais aberto, e mais aberto, porque o São Paulo vai precisando se arriscar, vai deixando espaços também, mas também vai aproveitando espaços. Principalmente nas costas do Marcos Rocha, ali no segundo tempo, enquanto ele esteve em campo, teve um momento ali que ele claramente já estava cansado, já não estava aguentando mais, errou saída de bola. A grande chance do São Paulo, que é aquela bola na trave do Caleri, é uma recuperação que eles contra-atacam justamente nas costas do Marcos Rocha, né, com o Ferreirinha, que tinha acabado de entrar por ali. Não à toa o Abel tira o Rocha e coloca o Mike, sei lá, 5 minutos depois desse lance. Então, foi um segundo tempo aberto e principalmente os 15 minutos finais de muito lá e cá, né? O que ao mesmo tempo indica oportunidade, mas indica perigo também. O Palmeiras tem chance em contra-ataques, tem oportunidades que não se concretizaram tanto, mas o Palmeiras teve essas oportunidades de criar finalizações com o Rony, com o Lázaro, com o Luiz Guilherme, que entrou também, só que o São Paulo também teve. Foi um final de jogo dos dois times acelerando muito a partida, muitas vezes desnecessariamente, o que também elevou muito o nível de erro técnico, né? E aí, principalmente do Palmeiras, afinal aqui eu tô preocupado com o Palmeiras, elevou o nível de erro técnico do Palmeiras, né? De passe, de tomada de decisão, até porque os jogadores mentalmente já estavam um pouco estafados, né? Mas foi um finalzinho de jogo. Talvez era isso que as pessoas queriam desde o início, né? Quem reclama que o primeiro tempo foi feio, que não foi bonito, sei lá o quê. Eu honestamente não quero ver jogo bonito, eu quero ver jogo que o Palmeiras joga bem. Talvez era esses 15 minutos finais que todo mundo estava esperando, um jogo de lá e cá, de oportunidade para os dois times. Não é esse tipo de jogo que eu gosto, porque esse tipo de jogo lá e cá significa que o Palmeiras tá perigando defensivamente, tá fazendo alguma coisa errada. E de fato foi um finalzinho de jogo de muita trocação, mas que acabou ficando realmente no 0-0. No geral agora, né, amarrando, antes de eu falar de destaques individuais que eu quero falar aqui. Defensivamente, alguns vacilos em momentos específicos. É um jogo que, como eu comentei, é difícil você passar ileso, você tá enfrentando um rival fora de casa, com torcida única, é difícil você eliminar qualquer oportunidade possível do adversário, é difícil passar ileso. Você tem uma queda de concentração na reta final, sim, mas fora isso, no resto, eu acho que foi um jogo que o Palmeiras se defendeu bem. No primeiro tempo e nos primeiros 20 minutos ali do segundo, antes de virar Laicá e do Marcos Rocha cansar, eu acho que foi um jogo que o Palmeiras se defendeu bem. No resto, caiu a concentração, o que não é legal. E ofensivamente, mais uma vez, faltou capricho. O Palmeiras teve chances, mas faltou capricho. Individualmente, eu quero fazer 2 destaques, tá? Já falei de atuações ruins, mas eu quero fazer 2 destaques positivos aqui. Primeiro, Aníbal Moreno. É chovendo molhado, mas na minha visão, mais uma baita partida do Aníbal Moreno. Muito bem nos duelos defensivos, sempre muito firme, conseguindo recuperar bolas importantes. E eu quero dar o destaque aqui também para Gustavo Gomes, que tem sido criticado, que eu critiquei aqui no jogo contra o Flamengo, porque ele sofreu muito contra o Bruno Henrique, mas na minha visão, boa partida do Gustavo Gomes, atuando como essa dupla de zaga do Murilo, que muitas vezes poderia virar um zagueiro central, né, quando o Rocha virava terceiro zagueiro, e eu acho que contribuiu muito para a partida do Gomes o fato dele estar marcando o Caleri, que é um centroavante que não se mexe tanto, que não abre tanto, que não tem tanta velocidade, é um centroavante mais de contato físico, de ficar ali paradão e tal, de fazer um pivô. E essa é a especialidade do Gomes, né? Ali ele tá no seu habitat natural, né? Tendo que defender a área, tendo que duelar fisicamente, rebater bola. É isso que o Gomes sabe fazer e é o melhor do Brasil nisso, é o melhor das Américas nisso. A gente sabe o nível que o Gomes tem. Então, marcando esse centroavante fixo, o Gomes fez uma boa partida. O que, na minha visão, indica que essa é a do Gomes, principalmente agora que, né, tá voltando de lesão, né? Você não é aquele Gomes molecão ainda, não que esteja velho, mas não é aquele Gomes de 25 anos e tudo mais. Eu acho que o ideal é sempre colocar o Gomes para marcar aquele centroavante fixo, que não vai se mexer tanto. Não que todo time jogue com um jogador assim, mas sempre que possível eu acho que esse é um encaixe
ideal para o Gomes render bem dentro do Palmeiras, certo? Tá aí os dois destaques individuais que eu queria fazer. E para não terminar o vídeo sem falar de Rafael Veiga, só fazer um comentário breve aqui. Eu acho que o Veiga ele cai muito no fim do jogo, nesse momento em que o Palmeiras cai a concentração, eu acho que o Veiga cai muito, e eu vi muita gente criticando ele nas redes sociais por causa desse final, eu acho que ficou muito marcado por isso, mas eu vou, talvez uma opinião impopular da minha parte. Eu acho que no resto do jogo não foi um jogo ruim do Veiga não, tá? No primeiro tempo e no início do segundo, na primeira metade do segundo, eu não acho que foi um jogo ruim do Veiga. Não foi um baita jogo, nossa, o Veiga jogou muito, é aquele Veiga que a gente quer de volta. Não, mas também não acho que foi aquele horror que tava nos últimos jogos. Eu acho que principalmente nessa primeira faixa ali do jogo, foi um Veiga que participou mais. Não foi nenhum lance de gênio, mas participou mais e ajudou muito defensivamente também. Foi um Veiga que duelou, que brigou, né, que não ficou andando ali em campo. Então, talvez uma opinião impopular, porque eu vi muita gente criticando o Veiga, porque de fato o final do jogo dele foi ruim e talvez ele deveria ter saído, porque ficou, né, meio estafado fisicamente, mentalmente. Mas de resto, principalmente no primeiro tempo, eu não acho que foi um jogo ruim do Veiga, não. E o fato dele ter sido titular contra o São Paulo deixa ainda mais claro que quando o Abel falou na coletiva que a má fase do Veiga era por problemas físicos, não era bem verdade. Pode ter uma partezinha, uma parcela da parte física? Pode, mas eu acho que é principalmente um momento em que o Abel chamou pra ele a responsabilidade, né, pra tentar proteger o jogador. Ele falou, não, a culpa é minha, eu que tô exigindo muito dele e tudo mais, e não acho que o Abel tá errado em fazer isso não, tá, ele tá ali pra isso mesmo, mas o fato dele ter sido titular nesses últimos jogos deixa muito claro isso na minha visão, certo, meus amigos? Então assim, como eu disse no início, o resultado não é ruim, dá a sensação de que poderia ser melhor, só que agora o Palmeiras sai de uma sequência difícil, sai da sequência difícil, né? Depois de perder pro Internacional, o Palmeiras empata com o Flamengo, vence o Del Valle e empata contra o São Paulo. Poderia ter conseguido uma vitóriazinha nesses jogos do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras sai sem derrotas dessa sequência de 3 jogos, o que é muito importante na minha visão, porque agora a sequência difícil foi e o mês de maio é bem mais tranquilo, tá? Vai ter um número alto de jogos, porque tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão sendo disputados ali simultaneamente, só que em termos de adversários, são adversários mais tranquilos, tá? Eu dei uma olhada no calendário, posso até fazer um vídeo sobre isso nos próximos dias, me digam se vocês têm interesse nisso, mas é um calendário um pouco mais tranquilo pro Palmeiras em termos de adversários, o que é uma ótima oportunidade pro Palmeiras dar um gás, finalizar bem a fase de grupos da Libertadores, passar tranquilo do Botafogo de Ribeirão Preto na Copa do Brasil, e assim, eu acho que o Palmeiras tem que mirar, emendar uma sequência de vitórias no Brasileiro. Umas 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro eu acho que tem que ser o ideal, até porque em junho a gente já começa com um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro e depois tem a Copa América, em que a gente provavelmente vai perder uma galerinha. Então eu acho que maio é o mês do Palmeiras engatar de fato, certo, meus amigos? Mas é isso, posso falar sobre isso num vídeo aí ao longo dessa semana, mas vou encerrar por aqui porque eu já falei muito, agora eu quero saber o que você achou aqui nos comentários, manda aí a sua opinião, a sua análise do jogo, e não esqueça, por favor, de deixar o seu likezinho, já que você ouviu a análise até o final, não custa você apertar o botão do like e também de se inscrever aqui no canal, muito importante que você faça isso para não perder nenhum dos próximos vídeos. O último vídeo ficou bem legal, inclusive, eu falando sobre a necessidade do Palmeiras encontrar equilíbrio taticamente, a última análise que saiu aqui antes do pós-jogo de hoje, então vai lá assistir também, mas inscreva-se aqui no canal para acompanhar tudo. Fechou, meus amigos? Então, no mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo, tchau, tchau!